Olá, e vamos iniciar nossa aula número 2 dessa série de 5 encontros Workshop Luz e Sombra. Então, nessa aula de hoje, nós vamos utilizar os conceitos adquiridos na aula 1. Ou seja, nós vamos pegar uma imagem preto e branco, vamos colocar um fundo pardo, que lembre um papel craft, e vamos aplicar sombra desde o ponto zero até a porcentagem 90% a 100% do preto. Você vai poder utilizar nesse exercício as ferramentas Pen Tool e Lasso Tool. Mas, se você quiser fazer o desenho com pincel ou ainda fazer o desenho manualmente, você fica à vontade. Então, nessa primeira parte do exercício, nós vamos criar uma camada e vamos fazer o molde da figura. E o molde da figura nós vamos pensar na luz direta. O que seria a luz direta, né? Ela é aquela massa da qual você vai ter a luz natural do seu objeto. Então nem vai ter spots de luz e nem vai ter sombras. Se você quiser facilitar o aprendizado, eu diria para você que a luz direta, você pode pensar nela como o meio tom. O meio tom da sua figura, ela vai estar com esse molde da luz direta. Então, você fazendo o molde, você olha na figura, você pode ir com conta-gotas, como nós estamos indo, e você vai escolher um tom que seja intermediário entre o realce e a sombra, principalmente a sombra projetada, né, que é a mais escura de todas. Então, fazendo esse meio tom, nós temos aí a luz direta. Não se preocupe nesse primeiro momento em fazer um recorte muito refinado. Depois, ao final do desenho, nós nos preocupamos com isso. Outra sugestão é que você faça uma camada para cada elemento. Isso vai ajudar a você ter uma concepção melhor dos fundamentos apresentados na aula 1. Com isso posto, vamos agora trabalhar a segunda parte da qual nós achamos importante nesse trabalho, que são os realces. O que seriam os realces? É o valor de luz mais claro, é o spot de luz, né? Então, quando a lanterna, né, ou a luz está bem próximo da figura, os pontos com maior brilho são chamados de realce. Então, procure ver onde essas imagens estão e você crie pequenas massas, pequenas delimitações para você ter esse realce. Nós vamos utilizar entre 0, 5, 10% para fazer esses realces, porque são as áreas realmente mais claras. Tá? E aí, procure fazer com bastante atenção. Lembrando também outra coisa, que a interpretação ela é livre. Né? Então, não procure fazer uma coisa extremamente detalhada, ou que, se eu não peguei essa área, está errado. Lembre-se que você está usando, né, como referência, uma fotografia. E uma fotografia, ela vai ter muitos mais detalhes do que um desenho. Inclusive, se você quer fazer um desenho com ultra detalhes, talvez seja melhor você tirar uma foto. Então, pensando nessa interpretação, procure fazer os realces, fazendo uma livre interpretação como nós estamos fazendo aqui. Estamos utilizando a ferramenta Lasso Tool, porque nós gostamos de um traço mais quadriculado, mas você pode fazer com pincéis, dando um resultado mais natural. Se acontecer de vocês fazerem uma seleção que vai pegar outras áreas do desenho que não os realces, vocês podem utilizar a seta Alt, que vai retirar a área da qual você não quer que seja selecionada. Se caso você quiser agregar a seleção, você pode utilizar a ferramenta
com o Shift apertado, como nós estamos fazendo aqui nesse momento. Repare que essa área que eu estou selecionando, em tese, ela é mais escura do que as demais áreas. Mas ela não deixa de ser um realce. Ela não deixa de ter um spot de luz. Então é bom que você marque tudo e depois você vai fazendo as revisões que você considera pertinentes. De repente, depois você acha que essa imagem deve ser deletada, né? Essa mancha. Mas tudo aquilo que você achar no primeiro momento, confie no seu instinto, confie na sua percepção visual e faça. Eu estou fazendo inicialmente toda a área selecionada, mas você pode também selecionar a área e apertar a guia de cor. Isso vai depender muito da sua escolha. Você não é obrigado a fazer toda a seleção e aí só depois que você fez toda a seleção você colorir. Inicialmente você vai ter uma sensação de que a figura está bastante manchada. Isso é natural porque a gente está fazendo um trabalho de múltiplas camadas. Procure não se preocupar com isso. Procure fazer o trabalho até o final, que você vai ver que vai dar os resultados bastante satisfatórios. Aqui nós vamos tirar algumas áreas. Como já falei, com o Alt selecionado você tira alguma das áreas. E com o Shift você agrega outras áreas. Muitas pessoas acham que esse tipo de trabalho é uma espécie de trapaça, né? Porque eu não estou desenhando, porque eu não estou esboçando. É importante dizer que no universo da ilustração, no universo da representação gráfica, existem centenas de técnicas. Essa é apenas mais uma delas. Você não é obrigado a desenhar com um lápis ou desenhar com a técnica ocidental de se fazer esboços, ou de fazer esboço geométrico, ou de fazer desenho de observação. O que é muito importante na nossa área é saber representar graficamente alguma coisa. Então esse trabalho aqui você pode fazer com papel vegetal, pode fazer com papéis coloridos, utilizando recorte, pode utilizar stencil, diversas técnicas que não necessariamente vai envolver o lápis e papel para desenhar. Procure nos nossos workshops ter a mente aberta, até mesmo para descobrir outras possibilidades de ilustração. Nós fizemos a luz direta, fizemos o realce e agora nós vamos trabalhar com a sombra. A sombra vai ficar um pouco mais escura do que a luz direta. É importante você dividir por camadas e também dividir por porcentagens, porque isso vai reforçar o seu aprendizado. Então, fazendo a sombra, né, que é a massa de valores escuras, né, nós vamos fazer agora algumas seleções. Repare que cada elemento que a gente vai fazendo, novo, vai ficando um espaço menor. O realce, ele tinha um espaço realmente vigoroso, mas a sombra já não tem tantos spots. Lógico, vai depender da imagem, vai depender da figura, mas nesse caso específico, as áreas de sombra já são menores do que as áreas de realce. Outra coisa também que eu quero ressaltar é que eu não faço degradês no meu trabalho. O que eu faço é sobreposição de tons. Isso vai gerando um degradê natural, mas não é aquele degradê esfumaçado. Se você quiser fazer dessa forma, você fique à vontade, mas não vai ser dessa forma que nós vamos fazer aqui, porque em termos didáticos, entendemos que essa divisão por camadas fica mais fácil
para você entender o que é a área de realce, a área de sombra e assim por diante. Então veja que a gente vai marcando as áreas. Aqui no caso eu estou utilizando 70% de preto, né? Que aí dá um cinza um pouco mais escuro. E procure considerar que essa regra que nós estamos aplicando agora, ela também serve para a cor, por exemplo. Você quer fazer um trabalho de duas cores, um trabalho monocromático, mas com cor, funciona. Um trabalho com cores análogas também dá muito certo. Então, apesar dessa regra ser inicialmente utilizada para luz e sombra, ele, na verdade, é um trabalho de valores tonais e que vai ficar muito bem aplicado se você utilizar também na área de cor. E uma coisa que eu acho muito legal nessa técnica é a simplicidade da mesma. Veja que o tempo todo nós estamos utilizando uma ferramenta só, que é a ferramenta de recorte. E o que é muito interessante nessa ferramenta de recorte é que o que é difícil, na verdade, é a percepção visual. É você saber onde colocar as massas. Só que aí é muito mais a percepção do artista do que uma ferramenta técnica. Então, daí vem a riqueza desse trabalho. Daí vem a ideia de se fazer um trabalho do qual utilize-se uma ferramenta, da qual você não vai precisar prestar muita atenção na parte técnica, e você vai poder aguçar um pouco mais a sua percepção visual, o seu olhar em relação à luz e sombra. Procure sempre fazer e observar o seu trabalho. Muitas vezes, muitos dos nossos erros, eles são relacionados ao fato de não ter revisões no trabalho. Como vocês bem sabem, esse é um vídeo que tem um tempo determinado. Então, o tempo de se fazer revisão, ele acaba ficando em segundo plano. Mas você que está fazendo com mais tranquilidade, procure fazer e depois revisar o trabalho. Então veja que nós estamos fazendo aí essa parte da sombra, né, que é uma parte mais... ela é um pouco mais difícil de você achar porque ela tem espaços pequenos, né? Mas que vale a pena a constante revisão. E repare que muitas vezes as tonalidades, elas não são as mesmas na fotografia, mas elas funcionam na ilustração. A ilustração, ela sempre vai ser mais simples do que a fotografia, a não ser que você esteja fazendo uma técnica ultra realista. Aí nesse caso, as regras elas são outras. Não se preocupe se a figura ficar muito manchada, isso faz parte da técnica. Também procure criar massas, procure criar desenhos. Todas essas manchas que nós estamos fazendo são manchas abstratas. Então não procure ser muito fiel à fotografia que você está olhando, senão você vai acabar fazendo um trabalho bastante duvidoso. Um trabalho do qual parece mais que você só fez um mero decalque na fotografia, às vezes até com mais trabalho do que nós estamos fazendo aqui, mas ele não dá um resultado de desenho. E isso que é a grande mágica desse trabalho. Apesar de nós estarmos utilizando uma foto, apesar de estarmos fazendo sim um decalque,
ela ter uma característica, ela ter estilo, ela parecer realmente, de fato, uma ilustração. Então não se acanhe, procure fazer como se fosse massa, como se fosse um desenho mesmo, como se você estivesse fazendo uma assinatura por cima dessa imagem. Então nós estamos aqui, ó, olha só como que ficou o preview dessa imagem até o momento. Já tá ficando bem bacana, né? Essas áreas. E agora vamos para a próxima etapa, né? Vamos realizar uma nova camada. Nesse caso, nós iremos pensar cada vez mais escuro, né? A gente começou com uma área básica, né? Fazendo o meio tom de toda a ilustração. Depois fizemos o realce, aí já fomos escurecendo para a sombra. Agora nós vamos fazer a sombra própria. A sombra própria, o que que ela é? Ela, toda figura, toda imagem, todo objeto, ela possui pequenas depressões. Ela possui superfície mais alta, superfície mais baixa. Ela possui relevo. Então a sombra própria, ela vai ser sempre esse encontro entre as próprias depressões do objeto. E ela vai ser normalmente uma sombra mais escura. Então, por exemplo, da sobrancelha para os olhos, do nariz para a boca, da boca para o queixo, e assim sucessivamente. No caso de um cilindro, você vai ter provavelmente no meio do cilindro, né? Se num objeto que ele é cúbico, você vai ter de uma depressão para outra, né? De uma área que é maior do que a outra, que está acima da outra. Então você vai ter essa questão da sombra própria, tá? Vamos dar uma olhada aqui no próprio objeto e aí nós vamos tirando as nossas percepções. Então, no caso aqui da sombra própria, por exemplo, o nariz, ele faz uma sombra em relação à face do rosto, né? Porque o nariz está à frente. Tá? A sobrancelha, ela vai fazer uma base de sombra em relação aos olhos. As pálpebras, né, vão estar mais sombreadas. Então, procure fazer essa observação e ir deixando, né, o sombreamento mais escuro, em torno de 90%. Novamente, é importante destacar que tudo isso são interpretações abstratas. Então, se você observar que tem áreas muito mais escuras, não hesite, coloque a sombra própria. Se em algum caso você não tiver uma referência fotográfica, você está fazendo um desenho de cabeça e você quer aplicar sombra, a sombra mais fácil ou a sombra mais indicada é a sombra própria. Porque aí você vai fazer a sombra só nas partes onde tem depressão. E aí você não precisa se preocupar em colocar um spot de luz. Então observe que a figura ela vai ficando mais escura, ela vai ficando com uma tonalidade mais interessante e naturalmente ela vai criando uma sobreposição de camadas. Procurando fazer na base da orelha, né, que ela tem muita sombra, muitos detalhes. Fazendo abaixo do nariz também, né? Você pode considerar a barba como uma sombra própria, tá? No meu caso específico, eu vou entender a barba
o cabelo e a sobrancelha como uma espécie de moldura. Então eu vou deixar a barba escura. Mas se você quiser deixar esse aspecto de barba rala, eu indico que ela fique nessa linha, né, de sombra própria, porque aí vai dar uma espécie de um sombreamento de uma barba realmente rala. E o cabelo, você coloca o cabelo preto. Aí vai ficar muito claro que há uma divisão em relação ao cabelo e barba. Existe uma diferença, então logo na sua percepção visual você vai entender que aquela barba ela não é tão fechada. Particularmente eu vou deixar ela preta porque eu entendo que nessas divisões de sombreamento graficamente vai ficar melhor se a barba ela tiver mais ou menos a mesma tonalidade do cabelo. Ah, Alberto, mas aí você não está seguindo a regra da fotografia, né? Ou o personagem em si. Bom, é importante dizer que a fotografia ela serve como uma base. O objetivo aqui não é fazer uma representação fidedigna da fotografia, e sim fazer uma representação que funcione, que graficamente comunique. Então, para mim, é muito mais interessante que a barba fique na mesma cor do cabelo. Então, fazendo aí os últimos detalhes, né, da sombra própria, vamos ver como é que fica o resultado. Veja que é sempre vai diminuindo, né? Então, ó, fazendo aqui a sobreposição, volta a dizer, eu não tenho tempo para fazer uma revisão, então veja que tem algumas áreas que ficam sobrepostas umas às outras. Então, com o tempo, procure fazer esses preenchimentos com calma, que aí o resultado vai ficar bem satisfatório. Vamos agora fazer a sombra de contato. O que significa essa sombra de contato? De todas as sombras, é a sombra mais escura. Essa sombra de contato ela é praticamente uma linha, né? A linha que você costuma fazer no desenho, ela tem uma relação muito intrínseca com a sombra de contato. Então ela vai ser a mais escura e ela vai estar o quê? Bem próxima, por exemplo, da pálpebra, nariz. Vão ser as bases mesmo, de um ponto para outro. Aquele encaixe de um ponto para o outro é do qual você vai ter a sombra de contato. Então vamos trabalhar. Essa vai ser a nossa sombra mais escura, tá? E aí no caso, na sombra de contato, né, porque uma vez que a gente não vai ter sombra projetada nesse trabalho, né, a sombra projetada que a gente vai colocar, se fosse, né, para colocar, vai ser o cabelo, a sobrancelha, mas na verdade não é uma sombra projetada, ela vai entrar como uma moldura, né? Então a parte mais escura que a gente tem nesse desenho é a sombra de contato. E por que nós não temos uma sombra projetada? Porque nós estamos trabalhando com a fotografia. Ah, Alberto, mas eu queria fazer uma sombra projetada nesse trabalho. Você fica totalmente à vontade de criar. A nossa sugestão é que você faça a sombra projetada na área que tem mais sombra na fotografia, na parte de trás. Você pode fazer uma sombra projetada. Agora, na fotografia não aparece essa sombra projetada, então seria uma indução ao erro nós realizarmos aqui uma sombra projetada. Preferimos respeitar o sombreamento da fotografia e a direção suposta dessa sombra. Já que no fundo não tem uma sombra, por que criar uma sombra que pode estar totalmente equivocada, não é mesmo? Então, nessas áreas de contato, vamos agora escurecer o máximo possível. Veja que eu estou utilizando 100% de preto. Então veja ó, que são bem pontuais os sombreamentos, né? Bem realmente nos cantos
por exemplo, na base do nariz. É muito sutil a sombra de contato quando a gente pega uma figura humana. Se você estiver começando em luz e sombra, você pode inicialmente trabalhar com objetos mais simples. Reconhecemos que a figura humana, principalmente o rosto, é um pouco mais difícil de você interpretar. Porém, utilizamos o rosto porque é um dos temas, né, mais comuns entre desenhistas, né, de querer trabalhar, de querer representar e tudo mais. Então, por isso que nós escolhemos esse tema. Mas se você achar que está muito difícil, né, eu não quero fazer assim, eu não quero fazer um decalque, eu quero fazer de observação e tudo mais, a nossa recomendação é que você inicie com um objeto mais simples, mais fácil de você pegar esses elementos, como por exemplo uma maçã. Uma maçã é muito mais simples do que um rosto para você fazer esse estudo. E depois você pode ir escalonando, fazendo esse estudo com um pouco mais de calma. Então, vamos fazer a sombra de contato agora, de maneira muito pontual. São pequenos elementos, né, de sombra de contato. E depois a gente vai colocando as outras camadas por cima para a gente poder ver se o trabalho ele está tendo sucesso. Uma sugestão para quem está trabalhando com arte manual: fazer com papéis. Fica muito bonito, fica muito interessante, tá? Fica muito bom mesmo, porque ele, assim como na cor chapada, ele fica sem as nuances, né? Ou sem borrados nem nada. E o recorte é sempre um trabalho muito legal. Experimente, pode ser uma boa maneira também de aprendizado. Bom, pessoal, nós estamos chegando já no ponto final do nosso desenho, né? Como vocês podem ver, todas as camadas foram colocadas e é aquilo que eu disse para vocês. Nós não vamos ter uma sombra projetada. O que nós vamos ter vai ser a luz direta, o realce, a sombra própria e a sombra de contato. Mas a sombra projetada nós não vamos ter nesse caso. Então a gente substitui a sombra projetada pelo nosso último item, que é o acabamento. No caso, é o cabelo. Tá? Vamos tentar fazer a barba e a base do cabelo um pouco mais clara para ver se funciona. Eu, particularmente, eu acho que não vai funcionar. Mas vamos tentar só para demonstrar aqui para vocês. Então, vamos trabalhar aqui. Essa espécie de sombreamento, né? Que tem esse degradê que o cabelo faz. Tá? Por que eu acho que não vai funcionar? Porque eu já utilizei na sombra de contato 90% de preto, né? 90% de cinza. Então eu acho que não funciona. Eu acho que vai ficar um pouco esquisito, vai perder a força, né? Então eu particularmente eu acho que não fica bom. Mas eu acho que a gente tem sempre que experimentar, verificar e ser passível de uma revisão, não é mesmo? Então, vamos fazendo a seleção, as áreas que a gente não quer a gente tira com um Alt selecionado, né? Repare que são áreas não lineares que nós estamos retirando, até para poder ver mesmo o trabalho, como é que ele vai ficar. Vamos pensar numa porcentagem aqui que dê certo nesse acabamento.
experimentar talvez alguma camada, né? Alguma coisa assim. Vamos ver o que acontece aqui. Eu acho que é um pouco do que eu falei, eu já tinha utilizado 90%, fica mais fidedigno, sem dúvida nenhuma, mas não é o objetivo, né? Não fica legal. Então eu realmente vou trabalhar com uma moldura e reparem que, por exemplo, se vocês voltarem um pouco no vídeo, vocês vão ver que eu aumentei a área do queixo, né? Que era uma área que inicialmente ela pegava o pescoço, né? Mas como eu vou utilizar o preto aí, eu achei interessante essa barba um pouco mais alongada, como se fosse um cavanhaque, né? Então eu decidi não cortar o cavanhaque e deixar o queixo mais alongado. Então isso foi intencional, não foi um esquecimento. Por que eu fiz isso? Porque eu entendo que eu estou fazendo uma ilustração, eu não estou fazendo a representação fidedigna desse personagem. Então aumentar um pouco a barba dele me parece algo completamente plausível dentro dessa proposta. Então vamos lá, vamos trabalhar agora o cabelo. Isso também nos ajuda a trabalhar com um pouco mais de objetividade. Essa que é a grande verdade, né? Muitas vezes a gente fica, por onde que eu vou? Será que eu faço esse traço? Será que não? E isso no desenho é uma falha mortal, né? É muito importante que você desenhe com bastante segurança daquilo que você quer. Se tiver errado, você também estiver aberto, você deve estar aberto a fazer revisões, tá? Então, com isso em mente, sabendo que eu vou deixar tudo em preto, fica mais fácil para trabalhar os outros elementos, os outros detalhes. Então vamos trabalhar bem os olhos agora. Eu já tinha trabalhado os olhos, as áreas em preto, então vamos trabalhar agora essas pequenas luzes, né? E vamos embora, vamos fazer o desenho já com algumas soluções gráficas bastante definidas. Então estamos chegando agora aqui na reta final, né, do trabalho, procurando fazer a parte dos olhos, que é muito importante, né? Os olhos, eles são o que a gente chama de janela da alma, então é fundamental que você faça um olho bem feito para dar emoção, né, e representatividade na sua figura. Então trabalhe bem os olhos. Aqui veja que eles têm bastante diferenças de cores, mas eu vou trabalhar o branco porque eu quero que chame a atenção. Não adianta nada eu colocar diversas tonalidades de cinza no olho se eu já tenho essas tonalidades de cinza no rosto inteiro. Então esse branco ele entra como um acabamento, tá? Novamente, como vocês podem ver, a barba não fica tão legal nessa visão, porque eu tenho muitos tons de cinza no rosto inteiro. Então eu realmente vou optar por deixar a barba ela escura. Então só com baldinho mesmo já resolve e faço os acabamentos que eu considerar finais aqui. A minha sugestão é fazer um recorte na figura inteira para que você vá deixando ela cada vez mais com cara de desenho. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse workshop, peço a vocês que curtam o vídeo. Se vocês acharam que esse vídeo pode ajudar no desenvolvimento artístico de vocês, por favor, se inscreva no canal e nós vamos ter sempre séries de workshops diferentes. No Instagram, digite Professor Alberto Pessoa, que lá você vai encontrar aulas de desenho feitas no papel e lápis. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado.